Olá, gente. Hoje a gente vai ver o mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o relacional, tá? Bom, a gente já viu os requisitos dos dados, né? Que é aquele texto que a gente submete. Isso a gente cria o projeto conceitual, que o resultado dele é um esquema conceitual. Esse esquema conceitual, eu vou fazer o projeto lógico. E no final eu tenho o esquema lógico. O que a gente vai trabalhar é com essa parte lógica agora, tá? Bom, no conceitual a entrada são os requisitos. Aqueles textos, formulários os textos que a gente passou para vocês fazerem os exercícios, e a saída dele é o esquema conceitual pronto. Isso é o projeto conceitual. Já no projeto lógico, a entrada já é o diagrama de entidade de relacionamento, tá? Já é o esquema conceitual pronto. E a saída é o esquema lógico, tá? Que é no caso nós vamos usar o relacional. Para a gente fazer isso, migrar do esquema entidade de relacionamento, do diagrama entidade de relacionamento para o modelo relacional, existe um mapeamento que a gente faz, ou seja, são regras que você segue para depois normalizar e virar um esquema relacional. Normalmente, quando você faz um bom esquema entidade de relacionamento, um bom diagrama, o mapeamento é suficiente para você passar para o esquema relacional. Você não precisa passar pela normalização, tá? Normalmente, se o diagrama de entidade de relacionamento for bem feito, a normalização é só uma checagem final, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, nós vamos fazer um mapeamento preliminar, que é as entidades e seus atributos. Depois nós vamos fazer os relacionamentos, depois nós vamos fazer a especialização. Primeiro de tudo, transformar toda entidade, você vai transformar em tabela, tá? Para cada entidade deve ser criada uma tabela, tá? Depois nós vamos ver o que é essa entidade fraca, tá? No caso, toda entidade não fraca vai virar uma tabela. Cada atributo da entidade é definido como uma coluna. Os atributos multivalorados não devem ser incluídos nessa tabela, tá? A chave primária é o identificador primário da entidade. Então vamos lá. Por exemplo, tabela aqui, no caso, a entidade empregada, que tem CPF, nome e idade, diretamente ela vai ser transformada em relação com seus atributos, onde CPF, que é o identificador, vira chave primária, tá? Atributos multivalorados, como você está vendo aqui, na primeira situação, tá? Você transforma em uma tabela. Vamos lá. O que é que você faz? Tá vendo que telefone tem uma 3, nada é uma N, tá? Não importa. Você pega empregado, CPF, nome, idade, e não coloca a tabela, a telefone como entidade. Você cria uma outra, não coloca como atributo. Você cria uma outra relação, uma outra tabela, tá certo? Colocando o CPF como chave estrangeira e o fone e o número do telefone tá em uma outra tabela. Detalhe, ambos são chave não, existe uma chave primária composta pelo CPF, que é chave primária também, que é chave estrangeira, que é uma chave estrangeira, e e o número do telefone. Então, as duas juntas, os dois atributos juntos, formam a chave primária da tabela telefone, da relação telefone. Só que lembrando, CPF é a chave estrangeira de empregados, mas os dois atributos são chave primária, uma chave primária composta. Para ter um exemplo, imagine que um CPF1, um CPF1 tem um telefone. O CPF1 tem outro telefone. Se eu colocar só CPF como chave primária, eu não vou poder ter outro telefone, porque se ela for CPF não pode ter se repetir. Então, o que é que acontece? Se os dois atributos são chave primária, então o que é que são compostos, são chave primária, eu tenho um CPF1, pode ter um número de telefone, CPF1 pode ter outro, CPF1 pode ter outro, pode ter vários telefones, como afirma aqui, né? Então, a primeira hipótese é você transformar a entidade, o atributo multivalorado, em uma
relação em uma tabela. Tá? Outro exemplo é você transformar em atributos fixos. Por exemplo, se você vai colocar CPF, nome e idade, você cria um atributo fone residencial, fone comercial e celular. Problema aqui, se você só tiver celular, você vai ocupar, isso aqui vai ficar vazio. Os dois vão ficar vazios, vai ocupar dados. Se você tiver mais de 3 telefones, você não vai poder colocar. No outro exemplo, eu tenho mais liberdade. Eu posso colocar quantos telefones forem necessários. Ok? Bom, outro mapeamento que nós vamos tratar é os relacionamentos. Tem algumas regras, tá? Você pode criar uma tabela própria por relacionamento, colunas adicionais em algum lado, algumas tabelas, ou fusão de tabela, ou seja, pegar duas entidades e transformar em uma tabela só. Né? São essas três situações, mas vamos estudar cada uma delas. Criar uma tabela própria. Para criar uma tabela própria, o relacionamento é de N para N. Só lembrando, que relacionamento de N para N, ele pode ser 1N, 0N, 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 1N, 1N, 0N. Ele é de N para N, que é a cardinalidade máxima, N para N. Quando ocorre isso, a relação vai virar uma tabela. Tá? Imaginemos pegando aqui, empregado vai se transformar em uma tabela, projeto vai transformar em uma tabela, os campos são CPF e nome sendo CPF chave primária, o primary key, código nome para projeto, código primary key, beleza, mas participação também vai virar uma tabela. E quais são os campos da participação? O campo da participação, vai ser o CPF, o código e os atributos da relação. Tá? Como o CPF é uma chave primária da tabela empregado, ela é a chave estrangeira. Como o código é a chave primária da tabela projeto, ela vira a chave estrangeira. Tá aqui os dois, ambas viraram chave estrangeira. As duas juntas viram chave primária. E dado do início não é chave. Então você fica com participação com a chave de empregados, com a chave de projeto e com o atributo da data do início. Daqui o que ele está dizendo. Cria uma tabela por relacionamento, inserir atributos do relacionamento. A chave primária é formada pela concatenação da chave das entidades envolvidas, no caso empregado e projeto, beleza, mais o atributo da relação. Pronto, isso é a primeira regra. Foi de N para N, você cria uma tabela com o relacionamento. Colunas adicionais. Quando o relacionamento é de N para 1, N para 1, N para 1, se é 1N, se é 0N, não me interessa, N para 1. Tá? Empregados. Tá num departamento tem vários empregados. N para 1. Quando é N para 1, vai criar um campo adicional de algum lado. E o campo adicional vai ser do lado do N. Ou seja, o que é que acontece? Lotação não vai virar tabela. Empregado vai ter CPF e nome, como está aqui. Departamento, código e nome, como está aqui. Só que eu trago para empregados todos os atributos, se tiver, de lotação. Ok? Começa pela data. Outra coisa que traz é a chave primária de empregados, de departamento para empregados. Então eu trago, além de CPF e nome, eu trouxe a chave primária para cá, como chave estrangeira, obviamente, e os atributos do relacionamento eu trago para dentro do empregado. Então repare, eu trouxe código de departamento, que veio daqui, e trouxe a data para empregados. CPF continua sendo chave. Não, a chave primária não muda. A gente traz a chave estrangeira e o atributo da relação. Se a chave primeira for composta, vai a chave composta. Se aqui tiver vários, vai vários. Ok? E departamento não
não mexe, porque é o lado 1. Então, N, trago a chave primária como chave estrangeira e trago os atributos do relacionamento para cá. Beleza? Se for N para 1. Se for N para N, vira uma tabela, como eu falei. Né? N para 1. Se o relacionamento for de 1 para 1 e do lado tiver um opcional, ou seja, de um dos lados tiver no mínimo 0, ou seja, uma pessoa pode ou não ter carteira de motorista, mas toda carteira de motorista pertence a uma pessoa, então esse aqui é 0,1. Né? O que acontece? Acontece semelhante ao que acontece no N1. Nesse caso, ele é um relacionamento de 1 para 1 e o dos lados é 0. O lado 1, mínimo, puxa para cá. Então é criado em pessoas. Em carteira fica número, data de expedição, validade, categoria, como chave. Opa, desculpa, é o contrário, gente. Desculpa, é o contrário. É o contrário. O relacionamento 0 é que puxa, tá? É o 0 que puxa todos os campos da chave primária para o 0. Opa. Tá certo? Puxa para o 0. E os atributos do relacionamento também puxa para o lado 0. Então, pessoas continua sendo código e nome, tá certo? E carteira de motorista, além de ter número, data de expedição, validade e categoria como chave, tá certo? Ele vai puxar a chave de pessoa como chave estrangeira e os campos do atributo, no caso só tem um, os atributos dos relacionamentos, também é puxado, que é a data retirada. Tá certo? Por quê? Porque pessoas, ele é independente. Eu vou cadastrar todas as pessoas. Quando tiver alguém que tenha carteira de motorista, eu vou colocar o número, a data de expedição, a validade, a categoria, e vou colocar aí qual funcionário que ele pertence e a data de retirada dele. Lembrando que quando eu trago, ele vem como chave estrangeira. Código de pessoa vem para o lado 0, mínimo, como chave estrangeira. Tá certo? Ok? Já haja visto que a chave primária está em pessoa, o código. E aqui o código é de pessoa. Para facilitar a sintagem, você pode botar aqui código underline pessoa. Então, código pessoa, tudo junto. Tá certo? Aí ele vai entender que aí você bota isso aqui e aí você sabe que é uma chave estrangeira. Aí ele vai dizer pessoa, da tabela pessoa, e código, que é o nome do campo que está lá. Então, para melhorar a semântica, tá? Repetindo, é o 0 que puxa. Enquanto no N é o N que puxa o máximo, aqui é o 0 mínimo que puxa os campos como chave estrangeira, a chave primária para cá como chave estrangeira e os atributos do relacionamento. Fusão de tabela. Quando ele é 1 para 1 puro, tanto o mínimo como o máximo, isso aqui quer dizer que eu posso transformar em uma tabela e eu vou escolher a chave que melhor se adequa. No caso aqui, eu posso escolher sigla. Tá? Conferência e comissão, de 1 para 1, isso quer dizer que isso a gente pode fundir uma tabela única. Tá certo? No autorrelacionamento, a gente já viu um exemplo lá na frente, mas aqui fica mais claro. O empregado tem um gerente. Tá? Um empregado. O empregado, ele tem 0. Aliás, ele tem no máximo um gerente, na realidade é um. E o empregado pode gerenciar 0 ou mais empregados. Isso por quê? Porque ele pode ser ou não gerente. Então o empregado tem no máximo um, isso aqui é tá? E ele pode gerenciar 0 ou mais, tá? No caso. Então esse autorrelacionamento aqui, não importa. O autorrelacionamento, se é 0, 1, isso é muito redundante. Você vai botar CPF, nome e idade, beleza. Mas vai aparecer o CPF do gerente como chave estrangeira do próprio CPF, dele próprio. Tá? Incluindo, então, uma coluna adicional, tá certo? Para fazer o autorrelacionamento. Beleza? Relacionamento ternário, quando aparecer relacionamento ternário, não importa a cardinalidade, eu vou usar como se fosse o N. Vai criar uma tabela aqui, trazendo a chave daqui para cá, a chave primária como chave estrangeira daqui para cá,
a chave primária como chave estrangeira daqui para cá, e incluído os atributos do relacionamento. Então, instituições é sigla, projeto, CPF, né? No caso, projeto é um número, pesquisador é o CPF e outras coisas. Aí vem sigla de instituições, número do projeto como chave estrangeira, CPF de pesquisador como chave estrangeira. As três juntas, tá, compostas, vão virar a chave primária, ou seja, minha chave primária é única, mas é composta. E o data de início, tá certo? Que não é obrigatório ser chave. Tá ok? Então, bem tranquilo essa aí. Ternário, quaternário, qualquer coisa vai virar uma chave primária, vai virar uma tabela, trazendo as chaves primárias das tabelas que estão ligadas a ela como chave estrangeira. Essas tabelas, esses atributos juntos viram a chave primária. E eu trago também o atributo relacionamento, tá certo? Para dentro dessa tabela pesquisa. Tá? No caso de especialização, a gente tem algumas soluções, tá? Solução 1, tabela única. Solução 2, tabela só para entidade genérica, tabela para todas, para genérica e para especializada. Solução 3, apenas para as especializadas. Vamos dar exemplo. Solução 1, tabela única. Né? Tabela única. Isso é indicado para generalização parcial. Tá? O que é parcial? Repare, servidores, tem CPF e nome. Aí tem funcionário e professor. Mas pode existir outro tipo, que não esteja encadrado nem funcionário e professor. Por isso que ela é parcial. Tá? Eu posso ter um servidor que pode ser funcionário, pode ser um funcionário diferente desse. Então, por isso que ela é parcial. Não faz muito sentido essa subdivisão, a não ser que eu tivesse a inclusão de campos. Mas repara, sublicar sem atributos. Então, não precisa, isso aqui não faz sentido ter. Você não tem atributo, por que eu vou especializar? Né? Então, por isso que ele vira uma tabela única, servidores, onde vai aparecer CPF, nome e o tipo dela. Isso aqui não tem, porque não existe esses atributos. Então, CPF, nome, tipo, aí vai ter CPF, nome, tipo. P para professor, F para funcionário, e qualquer outro tipo, tá? Ou então 1, 2, 3, 4, então, tá? Isso aqui não faz sentido, porque isso não aparece nenhuma especialização, tá certo? Então, sem atributo, se for parcial ou não tiver atributo aqui, baixa a tabela servidor, tá? Solução 2, tabelas para entidade genérica e para entidade especializada. Repare, ó, ele é parcial e a subclasse tem atributos. Ó. Então ele pode ser servidor, ele pode ser funcionário, professor ou outra coisa. Né? Ou outro tipo que não tem especialização. Por exemplo, tem algum, sei lá, funcionário, professor e tem, sei lá, pessoal de serviços gerais. Serviços gerais não é nem professor, nem é um funcionário, é um funcionário, por exemplo, terceirizado. Né? Terceirizado. Ele não é um funcionário, porque não tem uma função específica ligada a funcionário público. Eu estou tentando inventar aqui um exemplo. Tá certo? E professor tem essa titulação, essa categoria. Entendeu? E o outro tipo de servidor não tem uma função, nem tem um título a categoria. É um exemplo que eu estou tentando dar aqui. Então ele é parcial, né? Então, o que acontece? Eu crio uma tabela para cada uma. Servidor, CPF, nome e o tipo para ele. Tá certo? Vai ter tipo. Do mesmo jeito que eu teria aqui. Logicamente não tem isso, tá? Morre aqui. Aí eu teria o tipo. Mas eu teria, se fosse professor, eu criaria o CPF, tá? Logicamente, para eu não... Ó, detalhe, só vou até corrigir isso aqui. Eu vou até corrigir isso aqui e mandar para vocês corrigir. Não faz sentido isso. Tá certo? Não faz sentido isso. Tá bom? Salvar e vou mandar corrigido para vocês. Tá bom? Acho que é Ctrl F5. Shift F5. Tá aqui. Isso, Shift F5. Então, repare. CPF, nome e o tipo. Funcionários, eu já não coloco o nome. Por quê? Porque pela chave estrangeira,
eu pego o CPF, pego o nome, pego o tipo dele, tá? Então eu só vou ter função. Então, por exemplo, o meu CPF ia estar cadastrado meu CPF aqui, o meu nome, o meu tipo, que era dizendo que era funcionário, que era professor na realidade, né? E eu teria a minha titulação e a minha categoria. Então ia aparecer o meu CPF, a minha titulação e categoria. Então, se eu quisesse pegar mais detalhes, eu teria aqui de servidores, baseado no tipo que era professor, eu ia ver aqui a minha titulação e a minha categoria. Não precisaria mais repetir o nome, tá, do professor, como também não precisaria repetir o nome do funcionário. Então, seria complementar. Repare, aqui você ia ser cadastrado, eu sou professor, mas meus dados estariam aqui, o meu nome estaria aqui, tá? O outro funcionário seria funcionário, mas os dados, o nome dele estaria aqui, né, nessa tabela. Então, sempre para completar, professores têm que ver os dados do que está registrado em servidor, como funcionário tem que ver os dados que está registrado em servidor. Repare, isso é diferente do que a gente fala de orientação a objeto. Orientação a objeto, você cria uma instância funcionário e não tem nada a ver com o servidor. Tá? Ele é um servidor, mas os dados estão todos aqui, né? Em orientação a objeto. No caso de relacional, banco de dados relacionais, não. Professor, ele é professor, tem dados no servidor, como também tem dados complementares em professor, tá? E outro funcionário, os dados dele estão em servidor, mas tem dados relacionados em funcionário que tem a sua função. Então, esse é o tipo mais comum usado. Repare, quando você tem atributos na entidade especializada, tá certo? E quando ele é parcial, tá certo? Então esse é o mais... Esse aqui é pouco usado. Se você tem uma especialização, geralmente é esse, ou então a solução 3, onde você cria apenas tabelas para a entidade especializada. Por exemplo, isso aqui é indicado quando for total. Por exemplo, servidor. Ou ele é funcionário, ou ele é professor. Tá certo? Ou ele é funcionário, ou ele é professor. Então, eu posso cadastrar em funcionário, CPF, nome e função, e em professor, CPF, nome, titulação e categoria. Tá? Você repete, não existe essa figura de servidor, tá certo? Então, você transforma nisso aqui, né? Então, você pode transformar a solução 1 uma tabela só, 3 tabelas, lembrando, quando você transforma tudo em tabelas, lembre-se que você, para poupar seu trabalho, você vai cadastrar o que é comum em servidores e o que é especializado nos outras tabelas, lembrando que a chave é estrangeira. E a solução 3, você cria 2 tabelas apenas para a entidade especializada. Por exemplo, se for pessoa física e jurídica, você não pode ser pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Então, ele é total. Se ele é total, eu vou ter pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. Tá certo? Ok? Então, isso cabe pensar, raciocinar. Tá? Ok? Na hora de escolher. Entidade fraca. Entidade fraca, você vai transformar em uma tabela. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de entidade fraca, eu acho que a gente até mostrou. Aqui, ó. Carteira de motorista. Tá? Se eu apagar a pessoa, não faz sentido eu manter carteira de motorista. Ela. Né? Diferente. Se eu apagar empregado, eu não apago departamento. Se eu apagar departamento, não vou apagar empregado. Posso até dizer que se eu apagar o departamento, eu apago empregado, mas, sabe, departamento é independente de empregado a partir do momento que você liga. Aqui, né? Aqui você vê bem claro. Se eu apagar a pessoa, carteira de motorista não faz sentido. Né? Se eu apagar departamento, eu posso apagar todos os funcionários. Cara, eu teria que não deixar apagar. Né? Eu teria que não deixar apagar departamento. Né? A não ser que eu migre, transforme o nome. É só mudar o nome do departamento, então não faz sentido. Então aqui, carteira de motorista é um exemplo de uma entidade fraca. Tá certo? Porque ela depende de pessoa. Tá certo? No caso, no exemplo que a gente vai tratar aqui, olha, observe. Pedidos e itens do pedido. Se eu apaguei o pedido, os itens que estão cadastrados nele vão apagar. Então aqui é um exemplo de entidade fraca. Um pedido tem vários itens. Tá?
Então, o que é que ele sugere? Você cria uma tabela, cada entidade fraca deve ser criada uma tabela, beleza. Cada atributo da entidade fraca é definido como uma coluna. Beleza, ó. Pedidos, a entidade forte, beleza, ela vira tabela. Aí, ó, peguei número, produto, quantidade, beleza. Chave primária é formada pela chave da entidade fraca concatenado com a chave da entidade que eu mapeio. Então, o que é que ele diz? Aqui ele está dizendo que é chave, beleza, virou parte da chave. Mas número do pedido também vai fazer parte da chave. Então, as duas juntas viram chave primária. As duas juntas. Tanto a chave primária daqui, que vem para cá como chave estrangeira, até porque ó, ele geralmente é de N para 1. Então ele puxa de qualquer forma. Então é meio que redundante a gente lembrar dessas coisas, né? Porque vocês, geralmente quando a unidade é fraca é N, tá? Geralmente. No caso do nosso caso especificamente, da carteira do motorista, o exemplo dela é 01. Ó. Como o 0 puxa, então ele puxa, então ele nem percebe que é entidade fraca. Quando puxa, vem a chave primária como chave estrangeira. Como o N também vem como chave estrangeira, no caso da entidade fraca também. Ó. Veio para cá o número do pedido como chave estrangeira, o número do item tá, permanece, óbvio, como chave, que ele já é chave, mas quando vem o número do pedido para cá, as duas juntas viram compostas, viram uma chave primária. Lembrando que o número do pedido é chave estrangeira de pedido, tá certo? Bom, vocês podem fazer esse exercício aí, tentar fazer, tá ok? Aqui tem um exercício que você pode tentar fazer de outros. Lembrando que aqui é total e compartilhado. Eu vou até falar isso para vocês. Vixe, eu não sei se eu falei para vocês total e compartilhado. Tá? Mas quando é total e compartilhado, quer dizer o seguinte, shared está aqui, a gente sempre viu tá total, né? Aqui é total e shared, ou seja, a pessoa ou é especialista, ou é participante, ou é membro do comitê. Não existe um outro tipo de pessoa, ou é especialista e participante e membro do comitê, tá? E é compartilhado, o cara pode ser os três ao mesmo tempo. Ele pode ser especialista, participante e membro do comitê ao mesmo tempo. Ou então especialista e participante, ou participante e membro do comitê, entendeu? Ele pode ser os três, ou dois, ou um só, tá? Quando acontece isso, total e compartilhado, é interessante que você lembre que, como vai repetir, é interessante que crie também a pessoa como tabela. Então, vou ter tabela para pessoa, tabela para especialista, tabela para participante, tabela para membro. Lembrando que na especialista não vai aparecer nome e endereço, porque já está em pessoa, mas eu venho para cá como código e área. O código da pessoa como chave estrangeira, obviamente como chave primária, e área. Chave estrangeira porque para ele ligar aqui a pessoa e ter o nome e endereço lá dentro. Tá certo? Lembrando disso. Participante só vai ter chave estrangeira código e membro do comitê só vai ter estrangeira código. Tá certo? Mas isso a gente vai ver com mais detalhe quando a gente for terminar fazer os exercícios. Vocês podem tentar fazer isso primeiro. Eu vou fazer depois esse aqui para vocês e enviar a solução para vocês, tá? Aqui a gente encerra a nossa aula.